A segunda fase do plano de aula é o aquecimento. Aí nós usamos duas formas de aquecimento aqui. Nós aquecemos com as brincadeiras ou com os jogos, né? Eu vou deixar o Pimenta falar a diferença de brincadeira e jogos, mas é muito importante, vale a pena salientar isso aí, porque a gente tem que saber a diferença e saber quando aplicar. Brincadeira serve para todas as idades, tá? Agora, jogos, você tem que saber conhecer a sua turma ali, seu público-alvo. O Baby Kids, eles fazem jogos? Fazem, mas é muito pouco momento de jogos, mas brincadeiras são sempre. Então, o aquecimento que está aqui, que a gente separou para vocês, é a questão dos fundamentos básicos que nós usamos aqui. Vou citar a base, sempre alguma coisa a mais, assim. Se eu ensinei base num dia, se no outro dia da aula, vai ser base mais o escudo, para fazer um sentido para a criança, para não ficar desconexo o desenvolvimento da aula. Aí tem base mais escudo, as caídas para frente e para trás, caída lateral, os rolamentos, saída de quadril, sentado e deitado que a gente faz, levantada técnica, aí levantada técnica mais base, mais escudo, ou seja, a gente começa do alto, os fundamentos, vão para o chão, aí depois a gente faz a transição do solo para o alto, tá? Aí você prepara, quando a criança sabe esse básico ali, todos vocês já sabem, a gente não quer ensinar jiu-jitsu, mas estou só explicando o plano de aula, a criança está preparada para começar uma fase de aprendizado na questão técnica, tá? Isso que nós entendemos a partir da metodologia. E aqui, a foto, as crianças fazendo uma levantada técnica, vamos voltar lá na questão do parâmetro de segurança, se vocês olharem aqui, nós não temos, com o número de alunos que nós temos aqui nessa classe aqui, que, se eu não me engano, é o Infantil 2, fazer aquele parâmetro de segurança seguir 5 metros quadrados por aluno. Então, assim, eu faço o que eu chamo aqui para os alunos, o aquecimento específico. É onde a criança vai fazer, vocês vão poder ver em vídeo, a criança vai fazer toda a fase do aquecimento em um só lugar. Ela vai aquecer, mas ela não vai ter aquele deslocamento maior, vai ser um deslocamento menor. Senão, assim, eu me perco na aula só no aquecimento. Que se for fazer fila, criar aquele negócio, eu não vou ter espaço para isso. Apesar da academia ter um espaço legal, eu não vou conseguir ter. Pimenta, quer falar algo sobre aquecimento, essa parte aí dos fundamentos e brincadeiras e jogos, que a gente pode aquecer com brincadeira e jogo também. O aquecimento, na verdade, sempre pensando na questão mesmo de colocar as posições, né, mais básicas, né, do jiu-jitsu, até mesmo para aprimorar, né? A gente faz isso desde as crianças até os adultos, então é sempre pensando nesse sentido, até mesmo uma forma de já começar a introduzir, né, a criança na aula propriamente dito, e também tendo uma questão mesmo física, né, de aquecer o corpo, né, às vezes tirar as dúvidas de determinadas situações, de repente no próprio aquecimento, se vocês quiserem usar algum fundamento que seja mais específico para aquela aula do dia, para aquela posição do dia, também é bem interessante, né? Exatamente para corrigir, para evitar determinados tipos de lesões, essas situações. O Pimenta falou um negócio interessantíssimo que eu esqueci. O aquecimento, a gente prepara um plano de aula, ele voltado para a técnica proposta. Eu sempre falo isso. Para quê? Para que para a criança faça total sentido aquele aquecimento. Quando chegar na técnica, ela vai ter aquela coordenação motora do movimento para ela aprender a técnica, entendeu? Porque, assim, esses aqui não tem que ter uma regra a seguir, né, do aquecimento. É o que a gente faz aqui de básico, né? Todas as crianças têm que passar por esse crivo aqui. Mas, assim, se eu vou passar uma queda, eu tenho que trabalhar a caída. Dando só um exemplo, tá, pessoal? Eu tenho que trabalhar as caídas. Porque antes da criança aprender a executar a técnica, é importante para você, professor, ensinar para o seu aluno, principalmente nas aulas infantis, a cair. Para quê? Para que você não entregue o seu aluno para os pais lesionado. Você tem que entregar os alunos da maneira que você recebeu. Na verdade, melhor do que você recebeu. Eles vão chegar com conhecimento X. Você tem que devolver ele aos pais com conhecimento 2X, dando exemplo. Então, assim, eu vou ensinar uma queda, eles vão aprender, eu vou, assim, hoje eles vão ser o executor da técnica, o Baby Kids.
eles vão ser os executores da queda. Então, assim, eu vou ensinar a base, eu vou ensinar o escudo para eles poderem fazer a pegada no kimono. Agora, naquela outra aula, se eles vão executar e sofrer ação de queda, então já começo treinando caída. Treinando caída, sempre verbalizando a importância de bater a mãozinha. Esses detalhes importantes, porque durante o processo da execução técnica, fica natural. Você faz, vocês trabalham o estímulo, o instinto da criança nessa questão, para eles executarem a técnica, tanto sofrer a ação como executar a ação. Acho que isso é muito importante. Ter uma cognição. Mestre, quer complementar algo sobre essa questão de estar conectado? Pode soltar um pouco. Não, é só isso. Tem que estar extremamente... É impossível trabalhar, tá? Qualquer atividade que você vá fazer antes que não seja voltada para aquilo que é o teu ensino daquela aula. Tem que ser assim. Facilita até o aprendizado, né? Isso. Aqui, como eu falei para vocês, o parâmetro de segurança, se vocês olharem, não tem como botar 5 metros quadrados, né, mestre? Porque aquela pergunta que a gente fez na reunião. Exatamente. Aí, por isso eu faço ele mais parado, porque poderia fazer ele deslocamento, mas nesse dia, com muitos alunos, a gente tem que, foi o que o Pimenta falou, você tem que criar situações dentro do plano de aula, né, Pimenta? Criar estratégias no plano de aula para que você consiga sanar esse tipo de situação que pode ocorrer, que na verdade você não sabe, né? É muito, assim, é muito do dia, então você tem que ter sempre essa carta na manga para esse tipo de problema. Porque você tem matriculado 20 alunos, mas nunca vão 20. Exato. Vão 15, 16. Exato. Aí, mas vai que naquele dia foram os 20. Você tem que ter a forma de fazer. Aí, esse vídeo tudo abordando aquilo que a gente falou, do aquecimento ali, dos fundamentos. Pode ver que, assim, na verdade, não tem parâmetro nenhum de segurança dos 5 metros quadrados. Essa é a verdade. Eu gosto de trazer o vídeo porque o cara falou que é 5 metros quadrados, mas, pô, minha academia não é. A minha também não é, não. Mas quando, para não ser, eu torno o mais seguro possível fazendo o quê? Fazendo esse aquecimento que eu chamo aqui de estático. Você pode chamar, assim, no caso, o que você quiser, mas o aquecimento não pode deixar de existir. Uma questão legal que o Pimenta falou da questão da levantada técnica, se eu for fazer alguma situação de raspagem que a criança precisa fazer levantada técnica, enfim, uma situação de defesa lá, nesse momento aí, os professores, os ajudantes, eles ficam ali, porque nós trabalhamos aqui com uma cartilha tem os cartilhos dos alunos levam para casa e eu tenho a cartilha dos ajudantes. O que é isso? Aonde estão os fundamentos ali e cada criança, vamos supor, se tem 20 alunos, aí eles vão marcar ali, bom, regular, ruim, entendeu? Vamos supor assim, o Pimenta, levantada técnica, tá bom, regular, ruim. Ah, tá ruim. Se eu tenho 5 alunos que estão com a levantada técnica ruim, então na próxima aula eu já vou dar uma ênfase maior, eu vou dividir em grupo, eu vou fazer um outro tipo de aquecimento, que a gente chama aqui aquecimento em grupo. Aí eu vou pegar os grupos da galera que está com esse desenvolvimento ruim, aí eu junto, coloco uma criança que está no bom, na avaliação dos ajudantes, dos professores, coloco ali para servir de espelho. Não é a criança que vai ensinar, não, ela vai fazer junto com os que estão ruins. E o professor vai estar ali orientando, ou seja, para tentar tornar o conhecimento mais homogêneo possível. Isso é uma situação que nós criamos aqui no método. Para a criança, assim, você não avançar muito um e ficar com o conhecimento do outro, assim, bem abaixo.